Olá! Hoje mais um programa Código de Honra, programa este feito em parceria entre o Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. Contamos com a ilustre presença do diretor de Relações Institucionais e advogado, Dr. Ricardo Pique Braga, aqui no tribunal conosco. Como vai, Ricardo? Tudo bem? Bom dia, Fabiana. Muito obrigado pelo convite. Me fale um pouco, Ricardo, sobre o direito do trabalho, que é a sua área de especialidade, e se ele precisa hoje ser modernizado, reformado no Brasil. Como que está o direito do trabalho hoje? O direito do trabalho ele está sob forte debate, né? E a percepção da sociedade é que sim, que precisa haver algumas mudanças. Tem havido muitos avanços em algumas áreas do direito do trabalho, né? Que avanços são esses? Tem havido avanços na área de proteção a minorias, de inclusão de deficientes, na área de repressão ao trabalho análogo a escravo. Então, tem havido realmente alguns avanços na fiscalização também. O que não está funcionando bem e que precisa ser melhorado? Fabiana, as empresas sentem que a legislação é muito complexa. É muito difícil cumprir todas as regras, e isso acaba gerando conflitos, acaba gerando insegurança jurídica. E é difícil hoje fazer uma alteração nessas normas que têm trazido esse prejuízo todo, essa dificuldade? Sim, é difícil, porque existe uma reação da área sindical, da própria Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que vê com maus olhos qualquer tentativa de mudança por entender que isso serviria para tirar direitos. Você entende que o país modernizou, a vida mudou um pouco, a tecnologia foi implementada e que, de repente, a própria CLT precisaria ser revista? Sim, a CLT é da década de 30, 40, foi feita por Getúlio Vargas, sob um regime do Estado Novo, de cunho fascista, inspirada na legislação fascista italiana. E ela, efetivamente, apesar de ter sido reformada e modificada ao longo do tempo, ela hoje realmente não atende mais às necessidades de uma sociedade pós-industrial, uma sociedade de informação como é a atual. E para que haja essa modernização, você acha que precisaria haver, na verdade, uma união entre sindicatos, empregados e empregadores para que seja conversado essas alterações, ou os empregadores não precisam participar de algo desse tipo? Sim, o diálogo sempre é bom. Infelizmente, como a sociedade está muito conflagrada e esse assunto é muito sensível, vem sendo bastante difícil conseguir um consenso em relação ao que precisa ser feito, né? E a gente está numa época de crise, né? Com mais de 11 milhões de pessoas desempregadas. O que poderia ser melhorado em termos de direito do trabalho para que os empresários pudessem empregar mais pessoas? Sim, é importante que a legislação seja simplificada. Ninguém quer tirar direitos, eu acredito. O que os empresários querem é que haja segurança, certeza sobre o que eles podem e o que eles não podem fazer, o que é permitido e o que não é permitido. Hoje, em razão da complexidade da legislação, existem muitas dúvidas, é quase impossível se conhecer tudo, seja pelos departamentos de pessoal, recursos humanos, que ficam muito perdidos sobre o que podem ou não podem fazer. O que as empresas querem é segurança jurídica. Você acha que poderia ter uma espécie de flexibilização na CLT para alguns tipos de segmentos mais novos, por exemplo, e diferentes? Com certeza. A CLT ela é estruturada em cima de um sistema de trabalho industrial, com uma jornada de trabalho fixa realizada na sede da empresa, e hoje cada vez mais o setor de serviços ganha corpo, novas modalidades de prestação de serviços vão aparecendo, home office, trabalho em casa, chamado teletrabalho. Poderia se pensar numa jornada flexível para determinados setores. Quer dizer, existe um amplo espaço em que a legislação poderia ser simplificada e flexibilizada. Nós vemos que com a modernidade, as pessoas, inclusive, né, as nossas crianças, elas estão nascendo já com uma outra mentalidade. Os jovens atuais, eles já não querem mais ficar das 9 às 18 dentro de uma empresa. Eles têm a necessidade de ter uma flexibilidade, de ter até trabalho em casa, um ambiente de trabalho mais leve, né? E isso precisaria ser visto pela legislação, né? Como atender essa necessidade nova que vem surgindo por aí. Sim.
Isso já vem acontecendo, existem empresas que têm programas, por exemplo, de teletrabalho, tem uma série de implicações, como as condições de trabalho dentro de casa, condições ergométricas, etc. Mas é uma tendência que vai acontecendo no mundo e em determinados setores é inexorável. A legislação precisa, de alguma maneira, se flexibilizar para permitir ou incentivar até essa situação. Tá. As pessoas geralmente reclamam que a Justiça do Trabalho acaba sendo muito tendenciosa em favor aos empregados, né? Você concorda com essa opinião? Tem um certo exagero nessa percepção. Na verdade, a legislação, por ser complexa, ela acaba, em muitas situações, levando a que a empresa descumpra alguma coisa e o empregado acabe ganhando a ação em algum ponto no seu trabalho. Mas, de fato, existe no seu trabalho uma tendência ao protecionismo do empregado que é natural. O que você recomendaria para as empresas conseguirem ter os funcionários de forma correta e com o menor risco possível? Olha, as empresas elas têm que procurar ter uma boa assessoria jurídica, evidentemente, criar um bom ambiente de trabalho. A experiência mostra que a maior fonte de reclamações trabalhistas é um mau ambiente de trabalho, a insatisfação com a empresa, né? Não tanto detalhes de cumprimento ou não de determinado preceito legal, é mais o ambiente geral que motiva o empregado a entrar ou não com uma ação trabalhista, né? E qual a sua opinião sobre a expansão do simples ou do super simples, por exemplo? Isso viria a ajudar os possíveis empresários? Sim, as pequenas empresas são as maiores empregadoras, as estatísticas mostram isso. Então, e os encargos trabalhistas, eles são pesados. Sistemas como o Simples acabam permitindo que haja uma redução disso para as pequenas empresas, o que é útil e é desejável. Quais são as atuais discussões da Justiça do Trabalho que o Instituto mesmo vem discutindo, que você pilota lá na Comissão de Direito do Trabalho, que você acha que poderia ser útil para a população brasileira em geral? Olha, existem vários debates importantes em andamento. Um deles é da permissão ou da proibição da terceirização, independentemente do mérito de ser a favor ou contra a terceirização, em que casos. O fato é que hoje não existe legislação a respeito, então as empresas realmente não sabem o que pode e o que não pode fazer. Isso gera uma insegurança muito grande também para os empregados terceirizados, que não sabem quais são os direitos que eles têm ou deixam de ter. Esse é um ponto importante que precisa ser regulamentado. Me fale um pouco sobre a lei dos deficientes e a dificuldade que as empresas têm de cumprir a cota de deficientes. Como resolver isto? Realmente a legislação ela é útil no sentido de garantir cotas. O problema é que existe uma dificuldade muito grande no recrutamento de pessoas que se adequem aos requisitos da lei para cumprimento das cotas. O Brasil é um país muito pobre em educação, em qualificação de mão de obra, e isso também se revela nesse universo dos protegidos pela cota. Então fica difícil para as empresas cumprir as cotas. Mas é uma situação em que pode-se reavaliar qual é a cota, um pouco menor, um pouco maior, mas que no geral acaba tendo bons efeitos, né? Tá. O STF tem alterado algumas decisões do TST. Quais são as principais decisões alteradas e o que isso impacta para nós? O STF ele reviu recentemente uma decisão do TST sobre a ultratividade das normas coletivas, isto é, as normas coletivas continuariam em vigor mesmo após o término do prazo de vigência que foi negociado. E está revendo agora também a súmula do TST que trata sobre a terceirização, num recurso extraordinário que deve ir a julgamento em breve. O que se vê é uma preocupação do STF com o excesso de ativismo do TST. O TST já há muitos anos vem utilizando as súmulas de jurisprudência para regulamentar questões sobre as quais não há lei. E isso extrapola efetivamente o papel de um tribunal, né? O tribunal não deve legislar, ele deve julgar com base nas leis existentes. E o TST, em alguns momentos, chegou a extrapolar isso nas suas súmulas e o STF está tendo que revisar isso agora. Isso é bom, então? Isso é bom. Eu acho que é bom porque não podemos concordar que os tribunais se considerem senhores da razão.
esse não é o papel do tribunal. O papel de legislar, de dizer qual é a melhor regulamentação sobre um assunto, é do Congresso Nacional, onde estão os representantes eleitos pelo povo. Aos tribunais cabe avaliar a legalidade, cabe aplicar as leis, cabe avaliar se as leis são constitucionais, mas não propriamente legislar. Tá. Me fale um pouco sobre a questão orçamentária da Justiça do Trabalho, né? Como que funciona essa questão do orçamento e manutenção da Justiça do Trabalho? O orçamento da Justiça do Trabalho é um orçamento grande, porque é uma estrutura muito grande. Existe um Tribunal Regional do Trabalho em cada estado. No estado de São Paulo existe um segundo tribunal, que abrange o interior de São Paulo. E a Justiça do Trabalho também arrecada muito para a União, não só com as custas processuais, mas também dos recolhimentos previdenciários decorrentes das suas decisões e de seus acordos. Recentemente houve um corte orçamentário no Poder Judiciário, que atingiu todos os órgãos do Judiciário, mas atingiu com maior intensidade a Justiça do Trabalho. E houve uma reação muito grande por parte de juízes e advogados trabalhistas, porque se entendeu que este corte maior da Justiça do Trabalho seria uma retaliação às decisões que a Justiça do Trabalho vem tomando nos últimos tempos. Né? Em favor dos empregados. Em favor dos empregados. Entendi. E se isso realmente foi a motivação do corte, é lamentável, né? Porque justamente em momentos de crise, a Justiça do Trabalho precisa de mais recursos, porque há mais ações trabalhistas, né? Mais desemprego significa mais pessoas que acabam recorrendo à Justiça do Trabalho. Por outro lado, todas as instâncias do Poder Judiciário foram atingidas por cortes, então algum corte efetivamente não poderia deixar de acontecer, e isso em razão da gravíssima crise que o Estado brasileiro hoje passa, em razão de anos de uma política econômica muito equivocada. Me fala uma coisa, Ricardo, aí já é uma questão a ser pensada, né? Você acha que se houvesse algum tipo de alteração na legislação que retirasse parte da tributação sobre a folha de salários, isso ajudaria o Brasil a crescer e, de repente, os empresários se motivariam a contratar mais funcionários, gerar mais emprego, porque o custo sobre a folha de salário seria menor? Sim, isso incentivaria a contratação de mão de obra, né? O problema é que isso acabaria gerando um problema nas contas da Previdência, né? Porque boa parte desses encargos acaba sendo destinado ao INSS, né? Então é um problema difícil de resolver aí. Eu acho que o mais importante para que aumentem as contratações é realmente uma segurança jurídica, né? Quer dizer, que as regras sejam claras, não fiquem mudando a todo tempo e os empresários possam se planejar sobre os seus custos na hora de contratar seus empregados. E que tipo de segurança jurídica você sugere ser o principal foco dessa reforma ou dessa alteração? Eu acho que o primeiro lugar é que os tribunais efetivamente apliquem o que está nas leis, não queiram avançar ou interpretar de uma maneira muito agressiva, muito protetiva as leis, criando novas obrigações que inicialmente não se imaginava que existiriam. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto seria talvez modernizar um pouco a legislação no sentido de simplificá-la, né? Hoje a legislação tem muitos detalhes e fica difícil para as empresas, principalmente para as pequenas e médias, conseguirem cumprir tudo o que a lei determina. Na sua opinião, deveria manter a carga horária de trabalho ou deveria diminuir, aumentar? O que você acha? Não, eu acho que a carga horária de 44 horas semanais, que é a base, para algumas categorias é menos, eu acho razoável. Eu acho que esse não é o problema. O que poderia haver é um incentivo maior aos mecanismos de flexibilização da jornada, em que o empregado possa trabalhar um pouco mais um dia, menos em outro, e ajustar um pouco melhor a sua carga horária conforme as suas conveniências. Uma espécie de compensação. Hoje existem mecanismos para compensação de horários, mas são mecanismos muito burocráticos e poderia isso ser um pouco mais facilitado. Perfeito. E me passa alguma consideração importante que você acha que o nosso telespectador deveria saber sobre a Justiça do Trabalho, sobre o direito do trabalho, na sua opinião?
Olha, a Justiça do Trabalho, ela realmente tem um viés histórico de proteção ao trabalhador, mas eu acho que o que protege o trabalhador, o que protege o emprego, não é a lei, não é a Justiça do Trabalho. O que protege o trabalhador e o que protege o emprego, efetivamente, é uma atividade econômica, uma economia pujante, uma economia próspera. Isso vai gerar empregos, isso vai garantir os empregos existentes e vai permitir melhores salários. O papel do direito do trabalho e da Justiça do Trabalho é apenas equilibrar para que não haja excessos, para garantir um mínimo de garantias, mas realmente o que protege o trabalhador e os empregos é uma economia pujante. É isso que é importante que fique claro para todos. Tem havido, Ricardo, no direito do trabalho, um aumento das questões de danos morais e nas relações trabalhistas, nas relações dos funcionários dentro das empresas? Sim, tem crescido muito questionamento sobre o assédio moral, condições de trabalho. Não se aceita hoje em dia que os empregados sejam tratados de uma maneira desrespeitosa. Isso é bom. Eu acho que a pessoa que é empregado, ela é subalterna ao seu superior naquela situação, mas fora dali, ela é um ser humano em igualdade de condições com o seu chefe. Então não se admite que durante as relações de trabalho haja desrespeito, haja qualquer tipo de assédio em relação ao trabalho do empregado. E qual que seria o limite para esse assédio, né? A gente conseguiria mensurar o que é um assédio, o que não é um assédio? Porque existe uma controvérsia aí, né? Sim, o empregador ele tem o poder diretivo, ele tem o poder disciplinar, ou seja, ele pode determinar o que tem que ser feito, ele pode determinar como tem que ser feito. Mas ele deve evitar situações que causem humilhação ou desrespeito, ou seja, críticas ao empregado devem ser feitas em particular, de uma maneira respeitosa, explicando qual é a situação relacionada ao trabalho que está sendo questionado. Deve-se evitar generalizações, deve-se evitar críticas pessoais, deve-se evitar críticas na frente de outros empregados que acabam gerando um sentimento de humilhação em quem está sendo criticado. Perfeito. O nosso programa, geralmente assistem ao nosso programa vários estudantes de direito. E a gente gosta muito de perguntar para os nossos entrevistados qual que é a dica que ele pode passar para os estudantes de direito sobre carreira, sobre como ser a carreira do advogado, ou para você qual foi a sua experiência como advogado, né? Como você chegou até onde você está hoje? Olha, o direito do trabalho é uma área que tem um campo de trabalho muito amplo. É uma área que não para, com crise ela não para, sem crise ela também não para, porque existe tanto o trabalho de processo contencioso, como o trabalho consultivo para as empresas que querem prevenir problemas, querem limitar problemas, querem cumprir a lei. Então existe um campo de trabalho muito grande. Mesmo também na área pública existe o Ministério Público do Trabalho, a Magistratura do Trabalho, existe um amplo campo de trabalho para o advogado, seja individualmente, seja em escritórios, seja também em sindicatos, em associações de classe que atuam nessa esfera do direito do trabalho. Como foi a sua trajetória de vida para chegar até onde você está? Bom, eu entrei na Faculdade de Direito lá no São Francisco. Quando eu me formei, eu logo montei um escritório. Eu trabalhava em várias áreas, não apenas no direito do trabalho, mas eu percebi que havia uma demanda muito grande dos clientes nesta área. Quer dizer, haviam poucos advogados nessa área trabalhista focados em entender o problema das empresas, o funcionamento, buscar soluções. E o próprio mercado, então a demanda dos clientes acabou me levando cada vez mais a me especializar na área do direito do trabalho. Muito obrigada, Ricardo, pela participação no programa Código de Honra. E estamos encerrando agora o nosso programa Código de Honra. Você gostaria de fazer alguma consideração? Eu agradeço ao IASP, à doutora Fabiana Lopes Pinto, pela oportunidade dessa entrevista e desejo a todos os espectadores que tenham aproveitado um pouco e conhecido um pouco mais do direito do trabalho. Muito obrigada novamente. Encerramos agora o programa Código de Honra.